Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um treinamento da MC Trade. Meu nome é Márcio e trabalho na área técnica da MC Trade. Hoje iremos falar sobre o plugin Dr. Elder's Trade Room, que é um software acessório do MetaStock. Abordaremos principalmente o Triple Screen, que é um dos sistemas mais usados pelo Dr. Elder. O Dr. Elder é um dos mais renomados e influentes traders do mundo. Por ter sido psiquiatra, seus sistemas são muitas vezes baseados em controlar as emoções, o que é justamente o que movimenta o mercado, né? Vocês podem ficar à vontade para digitar as perguntas a qualquer momento e responderem assim que possível, né? Então, vamos lá. Esse é o nosso aviso legal, gente, que esse treinamento foi concebido para o uso do software MetaStock, não consistindo em recomendação de compra ou venda de ativos, mas sim de orientação na interpretação e uso dos indicadores e recursos do software. A Equus International, a Thomson Reuters e a MC Trade não terão nenhuma responsabilidade por decisões de investimentos baseadas no uso do software, ou qualquer outro tipo de informação fornecida em conexão com essas empresas, né? A gente vai ver aqui um pouquinho dos indicadores do Expert Advisor, do Explorer, os templates, principalmente o sistema Triple Screen, né, e o uso do stop no Triple Screen. Só um minutinho, pessoal, só um minutinho. Se alguém tiver com problema no áudio, pode digitar aí que a imagem também, se tiver tudo ok. Vamos lá, então. Esse plugin ele contém 25 indicadores, como vocês podem ver aqui, mas a gente só vai usar alguns deles nesse sistema, nesse setup, né? Aqui os indicadores usados no Expert Advisor, né? Só vou mostrar o que é o Expert Advisor, só para vocês terem uma ideia, para quem não tem o MetaStock, né? Deixa eu abrir um gráfico aqui. Abrir aqui qualquer um, Petrobras. Então, o Expert Advisor ele é um acessório que ele já vai te dando as entradas e saídas em tempo real no gráfico. Deixa eu colocar ele aqui, adicionar ele ao gráfico. Vou escolher um do Elder mesmo. Aqueles 4 indicadores são usados nesses 3 setups que estão aqui no Expert Advisor. Vamos abrir aqui o Flip Chart só para exemplo. Então aqui, como vocês podem ver, já dá para ver os pontos de entrada e saída, né? E ele vai dando esses pontos aqui em tempo real, né? Essa é a função do Expert Advisor, né? Mas aí a gente fala em detalhes disso aqui em outro treinamento, né? Vamos voltar ali. Esses indicadores são usados no Explorer, né? São 5 dos indicadores daqueles 25 são usados no Explorer. O que o Explorer faz? Ele vai achar pontos de compra ou venda que estão acontecendo nesse momento, né? Deixa eu escolher um aqui. Posso rodar mais de um sistema em mais de um ativo. Vamos rodar aqui no Ibov mesmo. Então ele vai rodar aqueles 2 sistemas no Ibov e ver se eles estão dando entrada pelo sistema ou não.
né? E você pode rodar em escolher quantos ativos quiser. Eu coloquei um só para a gente não perder muito tempo. Aqui ele não deu nenhum resultado, por quê? Porque o Ibovespa não está dando entrada em nenhum dos dois, em nenhum daqueles dois sistemas, né? Nenhum daqueles dois setups. Aqui também a gente fala melhor em outra ocasião. Aqui. Esses indicadores são usados nos templates. Templates são nada mais que layouts que já vêm com os indicadores prontos para usar em algum determinado setup. Eu já vou abrir um para a gente ver o triple screen, vocês já veem como é que é. Então, qual que é o que consiste no que esse sistema triple screen, né? A gente vai trabalhar especificamente com um dos métodos mais usados pelo Elder, né? Esse sistema ele apresenta a maior rentabilidade porque ele passa por 3 testes temporais que são eles. No crivo 1, a gente vai analisar o gráfico numa periodicidade bem mais ampla do que a que nós vamos efetivamente operar, usando um ou mais indicadores de tendência, e vamos operar somente naquela direção, somente na direção do crivo 1. E no crivo 2, nós vamos analisar o gráfico na periodicidade que iremos operar, mas agora usando osciladores e não indicadores de tendência, né? Nós entraremos na operação quando o oscilador demonstrar um sinal ao inverso do seguidor de tendência. Dessa forma, nós conseguimos entrar na tendência do ativo depois dos recuos e das correções, né, contra a tendência primária do ativo, né? E no crivo 3, nós não vamos usar indicadores, né? Simplesmente vamos ter certeza de que a tendência do crivo 1 se confirme após o recuo do crivo 2. Isso porque eu preciso de mais uma garantia de que o que eu estou vendo no crivo 2 é simplesmente um recuo ou uma correção e não uma inversão de tendência do crivo 1. Parece um pouco confuso, mas a gente vai ver no gráfico lá e fica mais fácil de entender. Exemplo: quando a tendência do crivo 1 é de alta e a tendência do crivo 2 é de baixa, eu vou operar na compra. Eu sempre vou trabalhar na tendência do crivo 1, deixando uma ordem de compra na máxima do candle que confirmou a tendência de baixa no crivo 2. Assim, se o ativo continuar caindo, invertendo a tendência do crivo 1, eu vou ficar fora do mercado. Então, quer dizer, o crivo 1 está demonstrando alta, ele fez um recuo no crivo 2. Quando ele romper a máxima de um dia anterior, quer dizer, ele está voltando para continuar aquela alta que ele tinha feito há alguns dias atrás, né? Aqui fica mais fácil de entender, né? Tendência do crivo 1 em alta, do crivo 2 em alta, a gente fica de fora do mercado. Quando a tendência do crivo 1 estiver de alta, do crivo 2 de baixa, a gente fica esperando o momento de compra quando ele romper a máxima de um dia anterior, né? Se não romper a máxima, é porque ele vai inverter a tendência e a gente vai estar fora do mercado, né? Então, crivo 1 baixa, crivo 2 baixa, a gente fica de fora. Crivo 1 baixa, crivo 2 alta, a gente opera na venda, né? Posição short. Aqui são os templates que são usados no triple screen e o setup, né? A gente vai usar 2 templates lá somente, dentre todos aqueles. Os outros são para usar em outros sistemas, né? O Elder Weekly e o Elder Ray, né? Nós primeiros vamos analisar o Elder Weekly no gráfico semanal. Depois que a semana fechar, olhe a barra do MACD histograma. Se estiver verde, logo após uma barra vermelha, que é uma barra maior do que a da semana anterior, nós temos o crivo 1 virando de baixa para alta, mudando a tendência no crivo 1. E se a barra atual do MACD histograma estiver vermelha logo após uma barra verde, que é menor do que a semana anterior, nós temos o crivo 1 virando de alta para baixo.
Depois que detectarmos a direção do ativo no crivo 1, vamos abrir o ElderRay no gráfico diário para detectarmos a direção do crivo 2. Se a tendência semanal é de alta, o ElderRay diário emite um sinal de compra quando o Bear Power cair abaixo de zero. Quando a tendência semanal é de baixa, ElderRay diário sinaliza para operar vendido no momento em que Bull Power estiver acima de zero. Isso não precisa ser necessariamente no semanal e no diário. Pode ser diário e 60 minutos, 60 minutos e 15 minutos. Importante que o weekly esteja numa periodicidade 4, 5 vezes maiores do que o ElderRay. Né? Então, quem quiser fazer day trade com esse sistema dá para fazer também, mas tem que estudar bem o ativo antes. Né? Cada ativo reage de uma forma. Bom, no crivo 3, nós vamos trabalhar da mesma forma que foi descrita lá no outro slide. Né? Quando romper a máxima, já deixa o start na máxima se for para compra, já deixa o start na mínima se for para venda. Né? Sim. E aqui os tipos de stops que a gente pode usar. Uma das formas é, assim que eu comprar, eu coloco uma ordem de venda, um tick abaixo da mínima do dia, da negociação ou do dia anterior, a que for mais baixa. Né? Assim que o mercado andar a seu favor, mova o stop para o nível de break-even. Lembrando que break-even é a zona onde você literalmente empata seu dinheiro e deixar de correr riscos. Né? E empatar é para empatar mesmo, para pagar todas as custas de corretagem e todas essas coisas. Né? Por exemplo, se eu comprei um ativo a R$1, ele subiu para R$1,10, eu não vou mover o stop para R$1, vou mover ele para R$1,01. Né? Claro que isso é um exemplo, né? Tem que fazer o cálculo na hora. Né? R$1,01, esse 1 centavo multiplicado pelo lote todo vai pagar as custas da operação. Né? E para a venda a gente segue a mesma estratégia, ou seja, depois de executado, coloco uma ordem de compra um tick acima da máxima do dia da negociação ou do dia anterior, né? A que for maior. Feito isso, o mais comum é ir movendo o stop, protegendo 50% do lucro. A desvantagem desse sistema é que deixar o stop perto demais dos preços faz com que sejamos estopados rapidamente e o mercado muitas vezes acaba desenvolvendo depois. Isso aí acontece muito, pessoal. Se vocês fizerem um backtest aí, acontece muito. Quem é mais conservador pode colocar o stop na mínima ou na máxima do dia, dependendo do lado que estiver operando, né? E manter o stop nesse ponto até que o crivo 1 vire a tendência. A desvantagem é que muitas vezes a gente vai tomar o stop mesmo, né? Porque a gente não fez saída parcial nem nada. Então a gente vai ser mais estopado com prejuízo do que sair com lucro aqui. É lógico que o lucro é bem maior do que o prejuízo, mas eu particularmente não gosto de usar o stop assim. Né? Os traders mais ativos podem entrar e sair rapidamente. Por exemplo, se o crivo 1 está em tendência de alta e o crivo 2 em tendência de baixa, o trader entra comprado no momento que o crivo 2 indicar a tendência de alta e o trader pode supor que o momento de recuo ou correção está por vir. Ou seja, ele pode sair a mercado, mas só que a desvantagem é que muitas vezes, na maioria das vezes, o trader vai perder as grandes pernas de alta ou de baixa. Né? Eu particularmente prefiro usar esse stop que a gente vai falar agora. Aqui, que é de início, a gente coloca o stop da mesma forma na mínima ou na máxima do dia de negociação ou do dia anterior. Então calculamos o percentual do ponto de compra até o ponto de stop. Vamos supor que eu tenha comprado uma ação por R$30 e meu stop caiu na casa de R$29,70. Por que caiu no 29,70? Porque ou é a mínima lá do dia que você executou ou a mínima do dia anterior, ou a máxima, né? Só interromper aqui só um pouquinho. O Ariel fez uma pergunta aqui no flip chart. Pode ser assim o stop?
pode, Ariel. Você pode usar o stop que você quiser no flip chart, só que você tem que fazer um backtest antes para ver se vai ficar bom, né? Eu particularmente prefiro esse tipo de stop aqui do que a gente faz a saída parcial, né? Que é esse que a gente está falando agora. Então, vamos voltar aqui. Eu tinha comprado a ação a R$ 30 e meu stop caiu na casa dos 29,70. Então eu vou ter 1% no meu stop. Então eu jogo esse 1% a favor do meu trade para encerrar metade da posição. Nesse caso, eu deixo um stop loss de toda a posição em 29,70 e uma ordem de venda na metade da posição, direto no book lá, pode ser a R$ 30,30. Dessa forma, se eu conseguir vender a metade da posição a R$ 30,30, o que acontece sempre, porque além do objetivo estar próximo, né, o objetivo parcial, o mercado está num momento de inflexão, ele tá terminando o recuo e voltando para a tendência. Então, nesses momentos ele tem mais força, né? Ele dá uma guinada mais rápida, né? Então eu posso deixar o stop se eu vender a metade a R$ 30,30, só vai sobrar metade comigo, né? Então eu vou lá e coloco o meu stop loss lá a 29,70, só da metade da posição, é claro. E posso deixar o stop, eu vou deixar ele mais longe do que se eu subisse para 30. Naquele outro tipo de stop lá que eu subo pro 0 a 0, no caso aqui eu subiria para R$ 30, é muito mais fácil de eu ser estopado. Eu perco muitas pernas de alta ou de baixa, né? Então se eu manter ele lá no 29,70, eu vou ser estopado bem menos vezes, né? E se eu for estopado, eu não perco nada, porque eu já zerei metade da posição com lucro, né? Então, a desvantagem desse sistema é que eu tenho lucro somente sobre metade da posição, né? Eu vou mover o stop somente quando o crivo 1 mudar a tendência. Mas nesse caso, eu não vou sair a mercado. Se eu estiver comprado e indicar venda no crivo 1, eu vou levar meu stop para a mínima do dia que ocorreu a inflexão do semanal. Então, vamos ver no gráfico para ficar mais fácil, né, a gente entender. Então vou abrir aqui o template que a gente não tinha visto ainda. Eu vou abrir o índice futuro, que eu já fiz um backtest aqui nesse sistema, nessa periodicidade aqui, já para a gente não perder tempo. Então eu vou abrir o Elder Weekly na periodicidade semanal aqui, né? O template é isso aqui, né? Ele já abre o gráfico já com indicadores próprios para algum tipo de setup, né? Nesse caso aqui, nós não vamos usar tudo isso daqui, tá? Já vou até tirar para não poluir muita tela. Deixa eu mudar aqui para Candle. Pode usar barra também se quiser. Isso aqui eu não vou usar agora. E já vamos deixar aberto aqui o gráfico diário também, né? Pode deixar os dois abertos na tela, fica mais fácil trabalhar. Aqui a gente pode depois salvar um layout e sempre que for abrir o gráfico, abre o layout, ele já abre tudo configurado. Só estou fazendo isso aqui só para vocês verem como é que funciona. Elder Ray na periodicidade diária. Eu vou tirar essa média aqui também, que eu não vou usar agora. Então vamos lá. Eu fiz uma planilhinha aqui só pra gente não se perder, né? Então aqui eu simulei os trades se a gente tivesse feito se a gente tivesse operado no índice futuro desde o dia 29/8 do ano passado, né? Então vamos lá no gráfico lá. O que aconteceu no dia 29/8?
12, 19, 26. 26/8 foi o último dia dessa semana e no dia 29, que foi no primeiro dia da semana que vem, ele executou a compra. Por que que eu vim nesse dia aqui? O MACD histograma aqui está em queda. Aqui você vê que ele está vermelho, aqui vermelho, está caindo, caindo, caindo. E aqui de repente ele ficou verde. Então quer dizer, nessa semana aqui, ele está demonstrando que ele está virando a tendência do crivo 1. Tendência de mais longo prazo. Então eu só vou tirar essa informação aqui do gráfico semanal. Legal, está virando para alta. Deixo isso aqui de lado e vou lá no gráfico diário. Dia 29/8. Vamos lá no dia 29/8. 26/8, né? Dia 29 foi o dia que executou. É esse dia aqui. Deixa eu vou colocar umas linhas aqui só para facilitar. Então, nesse dia aqui que terminou a semana, o crivo 1 lá virou alta. Então o que eu faço? Deixo um start de compra na máxima desse dia aqui. Qual que é a máxima aqui? 56679, vou arredondar para 80. 56685, que é um tique acima, né? 56685. E aí, onde vai ficar meu stop aqui? Eu vou usar aquele sistema que eu prefiro trabalhar e foi dessa forma que eu fiz que eu simulei os trades, né? Então vou mudar aqui só para a linha vermelha, então vou deixar onde fica o stop. O azul aqui vou deixar onde é a entrada. E a verde vou deixar onde no objetivo, né? No meu primeiro objetivo, que é a saída parcial. Então tá, esse dia aqui foi o dia 26, coloquei o start na máxima. No dia seguinte foi executado, entramos na compra. Onde é que vai ficar o stop? Ou no dia que executou ou no dia anterior. O que for menor, aqui tá bem claro que o que foi menor foi esse dia aqui. Então eu já coloco o stop na mínima. Qual que foi a mínima? 54.830. Então 54.825, né? Que é um tique abaixo. E aí eu vou pegar essa diferença aqui, que é o que eu estou assumindo de prejuízo, e jogar para cima e já deixar metade da posição lá para mim não ter prejuízo no trade, né? Evitar o máximo de perder. Então vamos abrir a calculadora aqui. Vou fazer aqui na tela só para entender, né? Ficar fazendo essas contas aqui a gente perde muito tempo. Então eu comprei lá no 56685. 56685. E meu stop ficou aqui no 54825. 54825. Então tem um stop de 1860 pontos. Só vou jogar esse stop para cima. Vou buscar 1860 pontos de lucro em metade da posição. Se eu vender metade aqui, quando eu tomar o stop eu empato, né? Assim, antes de colocar esse start aqui, eu pulei uma parte aqui, né? Quando a gente viu lá no gráfico semanal que estava virando de tendência de baixa para alta, a gente vem aqui no gráfico diário. A primeira coisa que a gente vai fazer é olhar a Bull Power e a Bear Power aqui, né? Que a gente já falou lá no slide. Quando a Bear Power tiver acima de zero, a gente está Bear Power aqui, né? Se tiver acima de zero, a gente está permitido a trabalhar na venda. Quando ela estiver acima de zero, quer dizer, se ela está acima de zero, a tendência de alta. E a gente está autorizado a trabalhar na compra
quando a Bull Power, né, está abaixo de zero, né? Só um momentinho, pessoal. Então o que aconteceu aqui nesse dia aqui? Olha lá, Bull Power abaixo de zero. Então aí sim eu estou autorizado a colocar o start aqui. Se tivesse acima de zero, eu não ia fazer nada, porque aí ia ter ó, o crivo 1 na tendência virando uma tendência de alta. Isso aqui acima de zero também vai me identificar também tendência de alta. Então eu não vou fazer nada. Como está abaixo de zero, eu posso comprar aqui. Então vamos continuar lá. Então comprei aqui, coloquei o stop aqui, peguei a diferença de 56685 e vou somar aqui. 56685 58545. Então eu já vou deixar uma ordem lá no book lá. 545. E aí o que aconteceu? A gente executou a compra no dia 29/8 e no dia 30/8 a gente já conseguiu zerar metade da posição. Aqui eu já prejuízo eu já não tenho mais nessa operação, né? Vamos dar uma olhada lá se o 29/8 foi feita, executou a compra 56685, comprei 2. É bom começar com 2 mesmo, ou se for em ações, 2 lotes, porque para pegar intimidade com o setup, até para depois aumentar, porque isso aí é meio perigoso, né? Então no dia 30/8 a gente já encerrou no 58545. Isso mesmo, né? 58545. E o que a gente vai fazer agora? Deixar o stop lá no mesmo lugar lá que ele estava. Não vamos subir ele para cá não, porque senão, por exemplo, aqui a gente já teria sido stopado, né? Vamos deixar o stop aqui de só metade da posição. Metade a gente já vendeu aqui. E a gente vai ficar de olho lá no crivo 1 a partir disso. A hora que no crivo 1 ele virar a tendência, a gente virou para alta aqui, dia 26/8, e a gente está esperando a hora que ele for virar a tendência de novo. Para quê? Para que a gente suba o stop. Então aqui no dia 23/9, quando fechar 23/9, eu subo o meu stop para a mínima do dia 23/9. Vamos ver lá o que aconteceu. Por coincidência, né, no dia 23/9 foi justamente o dia que estopou a gente, né? Então, no intraday, a gente já foi estopado. Só que tem um outro porém. Ao mesmo tempo, isso aqui virou de tendência de alta para tendência de baixa, né? Então, quer dizer, eu posso ir lá olhar o crivo 2. Se tiver me dando condição, eu posso deixar uma ordem aqui já para entrar na venda, né? Isso no final do dia, para entrar na segunda-feira, né? Não é para entrar no intraday na sexta-feira, não, que é perigoso. Tem que esperar romper a mínima ou a máxima no dia seguinte, né? Então, para mim trabalhar na venda, eu tenho que esperar a Bull Power ficar acima de zero aqui no crivo 2. É o que aconteceu aqui? Não, né? Bull Power está abaixo de zero, bem abaixo. Então o que eu vou fazer nesse dia? Não vou fazer nada. Mas eu continuo acompanhando aqui. A gente já está nessa semana aqui, né? Essa semana fechou, confirmou para mim a tendência de baixa. Então eu estou olhando aqui no crivo 2 como é que está a Bull Power. Eu estou vendo, eu tô na semana seguinte, está confirmando para mim que está continuando a queda do crivo 1.
Então no dia seguinte eu vou olhar também lá o crivo 2 lá, o que aconteceu lá. O Bull Power ainda está abaixo de zero, então continuo sem fazer nada. Continuo olhando aqui, tá me confirmando ainda a tendência de baixa. Então eu vou lá, isso só no final do dia, tá? Porque é bem rápido de visualizar. Então aqui no dia 27 do 9, a gente vê que a Bull Power está praticamente no zero, né? Olha o valor dela, 67, menos 67. Então nesse caso aqui, eu vou olhar um outro indicador aqui do Elder, para a gente tirar a dúvida, né? Que é o índice de força. Não é índice de força relativa, é índice de força. Só um minutinho. Vamos ajustar aqui para não atrapalhar a gente. Vou colocar uma linha aqui também para a gente enxergar o ponto zero. Então, quando a Bull Power estiver praticamente no zero, eu vou tirar minha dúvida lá no índice de força. Se o índice de força estiver acima de zero, eu posso entrar vendido. Eu estou autorizado a colocar o start na mínima. Foi esse dia aqui, dia 27 do 9, está acima de zero. Nesse dia aqui, 27 do 9. Então estou autorizado a colocar pelo índice de força. A gente só vai olhar ele quando a gente tiver com dúvida aqui na Bull Power, na Bear Power, né? Deixa a preferência aqui. Só quando tiver muito assim, muito próximo de zero, aí sim a gente dá uma olhada no índice de força. Então vamos lá, qual que é a mínima do dia então? 56, vamos arredondar para 405, 56,400. Onde é que ficou o stop? No dia que executou ou no dia anterior, a que for maior. Então vamos pôr na máxima esse dia aqui. 57695. 7695. Bom, no dia seguinte, aqui no dia 28 do 9, já entramos na venda ali. Vamos conferir aqui. 28 do 9 vendeu a 2 a 5.400. Onde que eu vou comprar? A diferença da entrada para o stop plotada para baixo. Nesse caso que a gente está vendido, né? Então vai dar 5.400. 5.400 menos 5.7695. Então deu uma diferença de 1.295 pontos. Então vou jogar esse valor para baixo. Quanto que era? Quanto foi mesmo aqui? 5.400 menos o valor do stop. Opa. Cinco, 105. É isso mesmo? Vamos ver lá. 5.505. Vamos ver onde ficou nossa saída parcial aqui. Então a gente executou no dia 28 do 9. No dia 29 do 9 não aconteceu nada, estava vendido aqui. E no dia 30 do 9 ele já conseguiu encerrar parcial. Então a gente vê que aqui no segundo trade a gente ainda não ganhou nem perdeu nada. Estamos empatados aqui no 0 a 0.
Claro que tem a diferença de stop, na hora que executa o stop, pula 10, 20, 50 pontos, mas aqui a gente só está simulando só para entender o princípio. Essa diferença aí vai ter mesmo, que nunca vai ser zero absoluto, né? A gente comprou no dia 30 5.505 e manteve o stop aqui na máxima do dia que executou, que foi no 57695. Executamos a metade aqui, a gente vai acompanhar lá no crivo 1 o que está acontecendo nos outros dias. A hora que isso aqui virar para alta, eu vou abaixar meu stop lá para a máxima do dia que virou o crivo 1 para alta. Aqui a gente está no dia 30/9. Aqui a gente já está no 30/9. Então fechou essa semana aqui. Na semana seguinte, que fechou no dia 7/10, eu não fiz nada porque aqui ainda estava dando tendência de baixa no crivo 1. Deixa o stop lá então. 7/10 aqui. Semana que fechou no dia 14/10, que também por coincidência também foi um dia que não se topou, mas isso é pura coincidência. Estopou a quanto? Estopou a metade com lucro, metade com prejuízo. É isso que a gente está vendo aqui. Então, um zero aqui. Vamos ver aqui a próxima entrada, então, de que aconteceu depois, dia 18/10. A gente vai olhar a mesma coisa que eu tinha falado agora há pouco. Do mesmo jeito que isso aqui virou para cima, que a gente abaixou o stop, a gente já vê a possibilidade de virar a mão para entrar na compra, né? Então, aqui no dia 14/10, para mim entrar comprado, eu já sei que eu vou ter que colocar, aqui eu já fui estopado no intraday. No final do dia, na hora que eu for colocar o start, aí eu vou colocar quando a Bill Power está abaixo de zero, não é isso? E aqui ela está acima de zero. Então nesse dia aqui eu não faço nada. Mas aqui ainda está demonstrando compra para mim no dia seguinte. No dia seguinte, o que aconteceu com a Bill Power? Ah, praticamente zero aqui, né? 0,75 aqui. Então o que eu vou fazer? Olhar lá o índice de força. Que dia que era? Só para a gente não perder aqui. Dia 17/10. Dia 17/10 a gente tem o índice de força abaixo de zero. Então eu estou autorizado a operar na compra ali. Na máxima desse dia. Qual que é a máxima? 57565. Certo. No dia seguinte, dia 18/10, a gente executou aqui a compra. A gente espera o dia seguinte fechar, né? Para a gente não executar a compra e ser estopado no mesmo dia. Espera o dia seguinte fechar, ou o dia que executou, né? Não necessariamente o dia seguinte, né? E aí a gente vê onde a gente vai colocar o stop agora? Na mínima do dia que executou ou na mínima do dia anterior, a que for menor. Nesse caso aqui, o dia que executou, né? Então é 56.455 640 aqui. 55.640. Isso. Aí vamos ver a diferença para a gente saber quanto de stop a gente tem para jogar lá para cima. 57565. Vamos ver o valor de stop. 55640.
gente, eu apertei o botão errado aqui na calculadora. Vamos lá de novo. 57565. Eu tô ruim de memória também, né? Hoje um número já esqueço, não. 55640. Então deu uma diferença de 1925 pontos. Eu vou somar com o preço que eu paguei. 57565. R$ 5.9.490 vai ser a minha saída parcial. 5.9. É isso mesmo? Já deu uma diferencinha aqui. Deve ser na hora de eu arredondar o número lá que não tá exato lá nas máximas e nas mínimas, porque o gráfico está ajustado, né? Mas é mais ou menos isso aqui, tá? Deu 490, aqui deu 530. Aqui, mas é mais ou menos isso. Aqui deu a saída parcial, então vendemos um. E quando que a gente vendeu o outro? Depois que a gente vendeu o primeiro, a gente vai fazer o que? Ficar de olho aqui a hora que a tendência mudar. Então a gente executou no dia 18/10, vendeu metade no dia 24/10. E qual que é a semana do dia 24/10? Foi essa semana aqui. Aí semana que vem mantém o stop, porque tá dando compra ainda, compra. Nessa semana aqui virou o crivo 1, virou para venda. Dia 18/11. Então nessa semana aqui a gente vai lá. 18/11 tá aqui, ó. Então a gente foi estopado aqui? Não, né? A gente executou aqui, encerrou metade. Os preços vieram para cá e tal, mas não pegaram no stop. Se o stop tivesse aqui, já teria sido estopado. Então, na stop vai ficar na mínima do dia 18/11. Por quê? Porque o crivo 1 virou para baixo nesse dia aqui. 18/11. Então vamos lá. Mínima 58650. E aí no dia seguinte nós fomos estopados. Mas aí nesse caso aqui, a primeira saída foi com lucro e a segunda saída também com lucro, porque eu levantei o stop. Esse aqui a conta deu certo. 58650, então nessa operação tivemos um lucro de 3.010 pontos. Então beleza. Vamos lá, continuar de olho. Essa estratégia é boa para fazer sem parar mesmo. Vai fazer um dia, no outro dia não entra, no outro dia entra e vai, no final das contas, vai dar prejuízo, né? Tem que fazer sempre, né? Executamos aqui no dia 21/11. Então no dia 18/11, mesmo que estopou aqui, mas eu posso estar tendo uma entrada na venda aqui, né? Que virou para baixo. Então eu vou olhar lá. Para me vender, eu tenho que esperar Bull Power ficar acima de 0, né? Não é isso? Bull Power está acima de 0 aqui? Não. E também não está próximo de 0 não. Tá meio esticadinho já. Então, dia 18/11 eu não vou fazer nada aqui nesse caso. Eu vou colocar o stop de proteção da primeira operação. Não vou colocar nenhum start para virar a mão aqui não, né? Então quer dizer, no dia seguinte, aqui no crivo 1 também está dando venda, mas o crivo 2 não me permite, né?
que a Bull Power está abaixo de zero, né? Dia seguinte também, no dia seguinte também, dia 24 do 11, dia 25 do 11, dia 28 do 11, vamos ver aqui se 28 do 11. Eu notei que dia 28 do 11 aqui ainda estava, deixa eu ver, 25, dia 25. Assim, como a semana aqui terminou no dia 25 do 11 e ainda estava dando venda, na semana seguinte, quando esse candle acabou de abrir, provavelmente ele abriu aqui, você está vendo essa sombra aqui? Ele abriu caindo, né? Então, essa barra verde, provavelmente na hora ela estava dando venda, no momento que a gente foi colocar o start venda aqui. Então foi por isso que foi executada essa operação aqui mesmo. Provavelmente a semana abriu caindo e depois que ela recuperou. E acabou fechando verde aqui. Então a gente executou essa operação aqui na mínima desse dia aqui, 20. Por quê? Porque agora a Bull Power está no ponto zero, ou quase lá. E o nosso índice de força está bem acima de zero. Então eu estou autorizado a entrar na venda, que é um tique abaixo da mínima. A mínima 57,995, né? 57,995. E o stop na máxima do dia que executou ou do dia anterior. Esse foi o dia que executou, no dia 29 do 11. Qual que é a máxima? Vai dar 58,695, 58,700. 58,700. Vamos ver se é isso mesmo aqui. 58. Oito, 57,330 foi a minha saída parcial aqui, 57,330. Eu já vou pôr o valor direto aqui. A conta é bem simples, né? Então não vou fazer, mas já vou tirar direto daqui. 57,330. Então quer dizer, no dia seguinte, a gente entrou vendido aqui, a gente colocou o start na mínima. No dia seguinte, no intraday, que ele pegou a venda, ele já pegou, na hora que pega a venda, já coloca, não coloca o stop ainda, mas já coloca a saída parcial. Porque a saída parcial pode dar a saída no mesmo dia. Então aqui você já teve a primeira operação com lucro, né? Já encerrou metade com lucro. E esse dia fechando, a gente coloca o stop lá. E no dia seguinte a gente foi estopado. Então foi mais uma operação no 0 a 0. A gente fez 4 operações, uma deu lucro e o resto empatou. Vamos lá. Depois desse dia, a gente estopou. E como estava aqui o mercado? O mercado estava querendo virar para compra já, no dia 2 do 12. 2 do 12, então aqui no crivo 1, tendência de alta. No crivo 2, a gente precisa de Bull Power abaixo de zero para comprar, né? Não é o caso aqui, então eu não faço nada nesse dia. No dia seguinte também não. No dia seguinte também não. No dia seguinte também não. Sempre vou estar olhando aqui também no semanal. Aqui eu estou vendo a barra verde. E eu sei que todos os dias dessa semana e dessa semana aqui a barra ficou verde, né? Todos os dias não, né? Talvez no primeiro ou no segundo esteja ficado vermelha. Mas depois que abriu essa outra aqui,
ela se manteve verde. Então eu fui caçando aqui. Será que dá para acompanhar esse dia? Não. Por quê? Porque Bill Power está acima de zero. Fui indo, fui indo. Aqui, nesse dia aqui, o que aconteceu? A gente ainda tinha tendência de alta no crivo 1 e Bill Power veio abaixo de zero, tendência de baixa. Então eu coloquei meu start na máxima desse dia aqui. Que eu não nem sei qual que é aqui. É 61,430. Só que não foi estopado. Não foi estopado, desculpa. Não foi executada a compra aqui, porque o mercado continuou caindo. Então quer dizer, aqui eu fiquei de fora. Por isso quebrou o crivo 3, né? Esse é o crivo 3 no caso, né? Colocar o stop aqui na máxima, o start na máxima ou na mínima, para ter uma confirmação da direção do mercado mesmo. Então eu coloquei o start aqui, não foi executado. Nesse dia aqui foi dia 8/12. Tá aqui atrás. 8/12 ainda estava em alta ainda. No dia seguinte, que foi o último dia da semana, dia 9/12, aqui também foi um bom ponto de compra. Aqui está dando compra, aqui está abaixo de zero. Baixei o start, que é melhor, mas ainda não entramos na operação, não tivemos rompimento aqui. Só que aí na semana seguinte, foi aqui, né? 16/12. Semana que terminou no dia 16/12. Na semana seguinte o MACD já virou para venda. Então isso aqui não existe mais, esse start na máxima aqui. Então vamos lá aqui. 16. 16/12. Vamos ver se tá aqui mesmo. 16/12, vamos lá ver lá. Assim, no crivo 1, no dia 16/12, deu venda, mas no crivo 2 ele não me permitia vender por causa da Bull Power. Bull Power tem que estar acima de zero para mim vender. Então, não fiz nada no dia seguinte. Não teve trade aqui no dia. Depois vocês podem conferir melhor aí, só pra gente não perder tempo aqui. Não teve mais trade aqui em dezembro. Próximo trade então foi dia 16/1. Vamos ver lá o que aconteceu no dia 16/1. Vi aqui no semanal primeiro, né? E essa última operação a gente terminou empatado, né? Agora vamos lá no dia 16/1. 20/1. 13/1. Dia 6/1 virou a tendência do MACD para alta. Dia 6. Vamos ver lá no dia 6. Esse dia aqui. Só que para mim operar na compra, eu preciso do Beer Power abaixo de zero. Não foi o que aconteceu aqui. Então nesse dia aqui, dia 6, eu não vou fazer nada aqui. Não vou colocar start, não vou fazer nada. No dia seguinte também não vou fazer nada. Beer Power acima de zero. Aqui também não, aqui também não, aqui também não. Nesse dia aqui, eu tenho Beer Power praticamente no ponto zero. Mas o índice de força está bem lá embaixo. Então eu estou autorizado a colocar um start de compra aqui. É lógico, a gente teve olhando também o semanal, que está confirmando aqui a tendência de alta, né?
Semana que vem, seguinte também continuou verde aqui o MACD histograma, né? Então tá, colocamos o start na máxima desse dia aqui, 61670. Vou só tomar uma aguinha aqui. Dia seguinte a gente executou a compra, né? Rompeu aqui a máxima do dia anterior. O stop vai ficar na mínima, nessa mínima aqui que é mais baixa, né? 60500. 60500. Vamos ver lá aqui. 60500 foi o stop. Nossa primeira venda ficou no 62840. Já tiramos a diferença, somamos no preço de entrada. 62840. Agora sim. Então tá, aí no dia 16 executamos a compra. 17 nada. Mais uma vez 2 dias para pegar a primeira saída. 18 do 1. Isso mesmo. E aí o que a gente vai fazer agora? Vai deixar o trade seguir e ficar olhando crivo 1 só. Aí não importa o que acontece mais aqui. Você já está dentro da operação, já fechou metade. Então vamos lá. A gente entrou no dia 18 do 1, a gente saiu, encerrou parcial. Nessa semana aqui foi que a gente encerrou parcial. De semana seguinte continua dando compra, não faço nada no stop. Na outra semana também. Nessa semana aqui, dia 10 do 2, já deu venda. Então eu vou lá e vou subir meu stop. Cadê dia 10 do 2? Nesse dia aqui, mínima 65, 215. Então aí agora sim eu subo o stop. 65, 215. Agora sim eu subi bem o stop e não fomos estopados. Precisaria da confirmação dessa queda aqui, romper na mínima aqui para mim querer sair do mercado. Então a gente não foi estopado, então a gente continua olhando aqui o crivo 1. Na semana seguinte virou alta de novo, melhor ainda, né? O trade vai subindo mais. Na outra, que terminou no dia 24, deu venda de novo. Então 24. É isso mesmo, 24 do 2. 24 do 2 é esse dia aqui. Qual que é a mínima? 67 260. É isso mesmo, 67 260. Então o stop ficou na mínima desse dia. E no dia seguinte a gente foi estopado. Mas agora que agora a gente pegou uma perna boa, né? Ó, com a saída parcial mais a outra saída deu 6.760 pontos, né? Então vai ter muita vez que a gente vai empatar, mas quando der certo, vale muito a pena, né? Vamos ver aqui. Depois, no dia 12 do 3. 12 do 3. E se alguém tiver alguma pergunta aí no meio do caminho aí, pode já fazer já, né? Dia 12 do 3.
que aconteceu nesse dia aqui? Assim, o crivo 1 virou para baixa, a gente estopou logo aqui. Depois aqui virou para alta na semana do dia 2 do 3. Ó, 2 do 3 estava aqui. Mas o crivo 2 não me permitiu a compra. Então eu nem coloquei o start aqui nessa máxima aqui. Né? Nessa máxima aqui. Nem coloquei. E aí virou para queda de novo. No dia 9 do 3. Para a gente entrar na venda, a gente tem que ter Bull Power acima de zero. Bull Power estava acima de zero aqui? Tava, né? Nesse dia aqui. Então, vamos colocar o start na mínima desse dia aqui. 67, 669. 67, 695. 67, 695. 67, 695. Já vou colocar meu stop depois que fechou esse dia aqui, né? Eu já coloco meu stop lá na máxima desse dia aqui. 68, 710. E vou jogar a saída parcial para baixo. Que era no... nem preciso colocar porque ela não pegou. Vamos ver só mais ou menos ela onde fica. Onde ela ia ficar, né? Pela simetria aqui. Nossa saída parcial ia ficar mais ou menos aqui. Chegou a pegar a saída parcial? Não. No dia seguinte que executou a venda, no segundo dia já estopamos toda a posição aqui com prejuízo. Então esse foi o único trade que deu prejuízo. Ainda foi de 1015 ainda. Quando dá lucro a gente sempre consegue tirar mais, né? Então sem problema, a gente teve prejuízo nessa operação aqui, ó, 1115 pontos, né? E depois o que aconteceu? Aqui o mercado deu a venda, a gente entrou na venda e foi estopado. Só que como o crivo 1 continua dando venda, eu vou ficar procurando por novos pontos de venda aqui. Não interessa se a gente acabou de fazer uma operação vendida, se der venda de novo, a gente vai entrar vendido de novo. Só um momentinho, deixa eu ver as perguntas aqui. O Ariel está perguntando aqui, ele falou que tem um advisor triple screen, como trabalhar com ele? Eu terminando aqui a nossa simulaçãozinha aqui, eu já abro já para a gente ver. Então, o que a gente fez aqui? Deu venda aqui, a gente entrou vendido, estopou. Dia 16 do 3 foi que fechou a outra semana. No 16 do 3 fechou essa semana, mas a semana passada já estava já com o crivo 1 dando venda, né? Então eu já vim buscando por pontos de venda logo daqui. Vamos ver o dia que foi. Ó, no dia, isso mesmo, dia 15. Aqui eu já coloquei, como o Bull Power está acima de zero, a gente está permitido a fazer vendas aqui. Então eu já coloquei o start aqui na mínima. No dia seguinte não rompeu.
No dia seguinte ainda está dando venda no crivo 1, ainda está dando compra no crivo 2, então eu vou subir meu start para cá, né, que é dia 14. E aí no dia 15 ele executou lá no 68.870. Ah, na mínima, né? Meia. Não, esse aqui tá errado. 68. Ah, não, tá certo. Eu tava colocando na mínima desse dia, do dia 15. É na mínima do dia 14, mas foi executado no dia 15. Foi executado no dia seguinte. Então tá certinho isso aqui. Então, a nossa saída parcial ficou mais ou menos aqui. Vamos ver lá quanto foi a saída parcial. Ficou lá no 67.1535. 67.1535. E o stop tinha ficado lá na máxima desse dia aqui, né? 70.205. 70.205. Então a gente nesse dia do dia 21/3 para o dia 22/3, a gente teve um gap aqui, o nosso ponto estava bem entre eles, né? Mas não importa, se deixou a venda aqui na mínima, o disparo aqui na mínima e o preço compra bem acima, ele vai sair a mercado, ele vai sair no preço aqui no meio aqui, entendeu? Então ele executou mais ou menos nesse preço aqui mesmo, ele vai sair a mercado. Aqui também não precisa ser exato, é mais para entender como é que funciona o trade mesmo. E aí a gente zerou a primeira posição. A segunda posição, se a gente tivesse feito isso aqui mesmo, não teria encerrado ainda, né? Ainda tá dando venda aqui no crivo 1, né? E crivo 2, inclusive eu não tinha nem falado, mas nesse dia aqui a Bull Power estava bem acima de zero. Então, mais um bom motivo para a gente já entrar na venda aqui. Colocando o preço de hoje, se a gente encerrasse agora a posição, a gente estaria aí com mais ou menos 7.700 pontos de lucro só nessa operação, né? Então, de agosto para cá, a gente teria feito 16.500 pontos mais ou menos de lucro, com um trade só, com prejuízo, que é muito bom, né? Então esse aqui basicamente é isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui naquela dúvida do Ariel e se alguém tiver, enquanto isso, se alguém tiver uma dúvida sobre esse setup aqui, pode enviar também. Deixa eu ver aqui, eu vou abrir um gráfico. No Expert Advisor é mais simples, né, de trabalhar. Só que o resultado não é tão bom, né? Eu gosto e se você for colocar na ponta do lápis é mais eficiente trabalhar no template, porque aí você usa a sua forma de operar também, né? Não é extremamente fixo às regras, né? Sua forma de usar o stop, todas essas coisas, né? Vou colocar aqui, era o triple screen mesmo, né? Esse daqui funciona mais ou menos assim. Mais ou menos não, né? Funciona assim. Quando eu tenho uma tendência de baixa aqui, que ele considera uma tendência de baixa quando está bearish aqui, né?
Se ele virar de baixa para alta, sem uma posição neutra, aí é hora de comprar. Aqui está bem difícil da gente ver isso aqui, né? Tem sempre uma posição neutra no meio, mas em outros ativos a gente encontra assim. Quando ele vira de venda para compra sem uma posição neutra intermediária, aí é hora de comprar. E para venda é a mesma coisa. Se ele está verde, tá dando compra e virou repentinamente para venda, aí é hora de vender. Nesse caso aqui, não, se ele, quando ele vira de verde para vermelho assim, geralmente a gente só sobe o stop, né? Ou desce, né? A gente estiver operando na compra ou na venda. É simples assim, mas não é tão eficiente, entendeu? Por isso que eu prefiro usar lá os dois gráficos, as duas periodicidades, entendeu? Os outros Expert Advisors, você vai ver que eles já dão os sinais de compra e venda no próprio candle, né? Aí não tem segredo. Mandou comprar, compra, mandou vender, vende, né? Entendeu? Mais alguma dúvida? Bom, gente, se alguém tiver uma dúvida aí pode colocar, tá? A gente tem aí o e-mail, telefone, o site. Esse vídeo vai ficar lá no site, se alguém quiser ver de novo ou mostrar para alguém, tá? Então é isso aí.